que a motivou de facto a lançar-se e a abraçar este desafio pelo Partido Livre, que sabemos que é membro já desde 2015. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer à Rádio Campanário a disponibilidade para nos ouvir e dar também os meus cumprimentos a todo o auditório. A motivação principal da minha candidatura, isto não sei se sabe, mas no livro nós temos primárias abertas. Portanto, lançamos, as pessoas que estão interessadas em concorrer às legislativas apresentam um programa, depois esse programa é escrutinado através de primárias abertas entre todos os membros e apoiantes e é aí que se faz a seriação das listas. Portanto, no caso, fui a mais votada entre os membros e apoiantes, daí ser a cabeça de lista pelo Círculo de Évora. Um escrutínio completamente democrático. Completamente democrático entre membros e apoiantes. Antes do escrutínio somos sujeitos a entrevistas, a debates entre todas aquelas pessoas que se candidatam para o mesmo círculo e depois então se faz a seriação através da votação. Um modelo que diria muito diferente quase todos os outros partidos. Penso que somos o único partido em Portugal que tem este tipo de democracia direta. Muito bem. Doutora Glória Franco, e vamos, portanto, o distrito de Évora, isto é quase transversal e a minha questão vem sempre ao encontro desta questão que penso que é uma questão preocupante em todo o Alentejo e no distrito de Évora também, que é o decréscimo populacional do nosso Alentejo. Que medidas tem o LIVRE, de facto, para contrariar esta situação demográfica preocupante e quais são os seus pilares do vosso programa? Para o distrito, nomeadamente, claro. Que é por isso que aqui estamos. Claro que é das principais preocupações que nós temos, é o despovoamento das nossas terras. Temos aldeias e vilas que perderam quase 17% da população, segundo os últimos censos, e o LIVRE propõe recorrer muito à vinda dos imigrantes. Com os refugiados e os imigrantes, uma das nossas propostas é precisamente acolher essas pessoas, tentar repovoar as aldeias através da requalificação da habitação, portanto, tornar as habitações minimamente acessíveis, tanto em preços como em qualidade ambiental, e de chamar essas pessoas, de ajudá-las a criar empresas familiares, incentivá-las à fixação, disponibilizar os serviços para elas poderem, tanto na educação como nos serviços de saúde, terem acessos. Mas para isso ser feito, nós pensamos que também tem que haver uma parte de uma formação das pessoas, dos locais. Porque eu trabalho há muitos anos numa pequena aldeia do concelho de Montemor, sou educadora lá, e eu sei que nem sempre a vinda de pessoas de fora é bem vista. Há necessidade de fazer formação, não só formação para quem vem, como formação para quem está, de aceitarem essas pessoas, tentarem aceitá-las, tentar ver que os empregos delas têm que ser empregos estáveis, não podem ser empregos precários, e penso que o povoamento, porque só a natalidade dos alentejanos não chega para povoar as nossas terras. A maior parte dos jovens estão a sair, nós constatamos, inclusivamente da minha casa, pronto, o meu filho saiu e já não voltou. Os jovens estão a sair, não encontram emprego qualificado, não encontram ordenados compatíveis com as formações. Portanto, penso que só recorrendo realmente a pessoas de fora é que nós conseguiremos povoar outra vez esta nossa zona. Portanto, essa será a solução imediata, portanto... A solução imediata, penso que sim. Para que estas necessidades, nomeadamente da falta de mão de obra, que tudo. Neste momento... Mas terá que ser uma mão de obra... uma grande preocupação. Temos ouvido algumas medidas que, portanto, vêm ao encontro das medidas do LIVRE na questão do povoamento, sendo que muitas vezes vão direcionadas essa mesma formação para aqueles que vêm e não para aqueles que estão. Portanto, o LIVRE apresenta aqui uma nova proposta, que as pessoas que já cá estão precisam de ser formadas de forma a aceitarem e a acolherem essas pessoas. Porque no LIVRE nós não queremos assimilar os imigrantes. Portanto, queremos que eles venham, que tragam as suas culturas, que tragam a sua língua, que tragam a sua maneira de estar. Portanto, não há a preocupação de os assimilar à nossa cultura. Há a preocupação de os aceitar como pessoas, reconhecer-lhes as capacidades e proporcionar-lhes bem-estar. Daí a ter que formar as pessoas locais, precisamente para os encarar como iguais. Para saber que realmente que eles vêm ajudar o país a crescer, vêm ajudar a desenvolver a nossa economia. Portanto, a partir do momento em que se lhe dê facilidades para criarem empresas familiares, não obrigatoriamente ligadas à agricultura, mas empresas familiares, pequenas empresas, vai ajudar imenso o crescimento económico do nosso distrito. À semelhança do que acontece já noutros países, inclusive na vizinha Espanha. Sim, sim. Não é?
que há esse formato, que existe esse formato. Esta imigração, ela deve, portanto, devemos acolher estes imigrantes de uma forma, não quero aplicar o termo descontrolada, mas de porta aberta, por assim dizer, ou ela deve ser recrutada, portanto, à medida das necessidades que os vários setores, agrícolas ou não, têm, nomeadamente neste território do Alentejo? Em primeiro lugar, é preciso distinguir o que é refugiado e o que é imigrante, não é? Portanto, os refugiados são todos bem-vindos e é uma questão humanitária. Portanto, daí o LIVRE também propôs a criação do passaporte humanitário, portanto, para poder abrir as portas a toda essa gente que precisa. Em relação à imigração, neste momento não se justificam cotas. Nós temos tanta falta de pessoas que toda a gente que vem é bem-vinda. Eu penso que não há necessidade de momento, posteriormente, depois isso seria um problema a ser levantado novamente. Mas de momento, penso que não haverá necessidade de estarmos a pensar em cotas para a imigração, porque o despovoamento é tão grande que todos os que vêm não serão nunca demais. E também não nos podemos esquecer também que nós também somos um país de imigrantes, não é? A quantidade de portugueses que têm saído do país e que nem todos estão sujeitos a cotas também. Muito bem. A Glória Franco, relativamente à mobilidade, também é outro dos constrangimentos, de facto, quer dentro do próprio território no Alentejo e, obviamente, transversal ao país, e cá está, tudo isto tem a ver com este despovoamento. As empresas, enfim, que prestam e que continuam a prestar e prestar outros serviços com outros circuitos, portanto, abandonaram pela falta exatamente de que muitas vezes havia um autocarro com 50 lugares que transportava uma pessoa ou outra entre concelhos e nas próprias localidades. Portanto, como é que se pode inverter aqui a questão rodoviária? Não sei qual é a aldeia em que trabalha relativamente... Trabalho na aldeia de São Cristóvão. Na aldeia de São Cristóvão. Portanto, mora em Montemor, se não tivesse carro próprio, viatura própria, teria a possibilidade de lá trabalhar. É aqui, certamente, alguma coisa que... Também... É complicado, por exemplo, no caso concreto que eu conheço, portanto, que eu vivo diariamente, há o transporte de manhã que leva as crianças da aldeia para a cidade, para Montemor, e depois à tarde traz as crianças da cidade para a aldeia. É o único transporte que... Uma pessoa que necessite, que não tenha carro e que necessite de ir até à cidade de Montemor, ou vai às 7 da manhã e depois regressa às 7 da tarde. Porque depois não há, apesar de haver dias, quando a escola não tem aulas à tarde, há dias em que o autocarro faz o circuito ao meio-dia para trazer as crianças, mas nem todos os dias isso acontece. Portanto, e não só na aldeia de São Cristóvão, penso que isto em todo o distrito é uma realidade, e o que também acaba por também contribuir para o próprio despovoamento, porque é muito difícil um casal com filhos na escola, se não tiver carro, viver numa aldeia sem transportes públicos. Inclusivamente, por exemplo, para vir para Évora, de autocarro, há várias carreiras de Montemor para Évora, mas durante o período letivo, durante o período escolar. Fora do período escolar, as carreiras são cortadas muito. Portanto, deveriam ser aplicadas medidas e revista essa situação. Revista essa situação, até porque pode ser uma mais-valia para o povoamento das terras, não é? Porque com transportes as pessoas têm uma mobilidade muito diferente. Não quer dizer que não haja boas acessibilidades, porque as acessibilidades também não são assim tão más como isso, temos boas estradas. No entanto, a falta de transporte e a falta principalmente do transporte ferroviário, porque agora com a criação da linha de Sines a Madrid, o comboio vai passar, só que será que ele vai trazer mais valias para o nosso distrito? Aparentemente não vai, porque ele vai passar, em princípio será de mercadorias, portanto vamos ficar um bocadinho pendurados também na rodoviária, há estações a fechar, os comboios não passam nas terras pequenas, portanto não há uma linha eletrificada de Évora para Beja, o comboio tem que parar na Casa Branca, e aí tem que se fazer o transbordo das pessoas. Portanto, toda esta mobilidade teria que ser revista e com a aposta forte realmente na rodoviária, porque é o transporte mais ecológico e mais em conta. Muito bem, esta certamente é uma das situações que condiciona de facto a mobilidade das pessoas no programa do LIVRE, portanto do LIVRE, exatamente.
em termos de tecido empresarial, quais são as soluções que tem para atrair de facto mais pessoas. Eu há pouco falava com um candidato e perguntava-lhe o que é necessário, o que é prioritário, trazer primeiro as pessoas ou captar as empresas. Portanto, isto é aqui uma pescadinha de rabo na boca. Talvez tudo ao mesmo tempo, não é? Porque com maior investimento, com umas infraestruturas criadas de raiz, inclusivamente mais aposta no setor, o setor público apostar mais neste tipo de investimento. Talvez se consigam estabilizar as pessoas aqui, quer dizer, porque se não há empresas, se não há emprego, as pessoas também não vêm, e as pessoas também não vêm se não souberem que à partida cá há emprego, portanto acabam por ser duas situações que se têm que completar uma com a outra, quer dizer, não pode haver uma separada da outra. O processo poderia ser feito, é que imagino que há uma empresa que se quer instalar no distrito, faz um estudo de viabilidade, não é, das condições que tem ou não. Se não tiver mão de obra, portanto, se não tiver pessoas para trabalharem, é um fator que desmotiva certamente a vinda dessa empresa. Portanto, por isso é que eu digo, as duas ao mesmo tempo, como é que isto se pode articular na vossa opinião? Talvez a empresa criar raiz e depois fazer recrutamento. Pode até recrutar pessoas fora do distrito, desde que lhes dê condições para elas aqui se fixarem, que lhes dê um emprego estável, que não viva da precariedade, que lhes dê boas habitações, que lhes dê bons ordenados, com certeza que as pessoas vêm, porque qualidade de vida, qualidade de ar temos nós aqui, não é? Temos falta de pessoas. Portanto, se as empresas conseguirem cativar esse tipo de pessoas, estou convencida que não haverá problemas nenhuns em as pessoas virem estabelecer aqui na cidade. Ou na cidade ou nas aldeias. Deveria ser uma questão de início, mas entretanto vou abordá-la já. A questão do modelo eleitoral para a eleição dos deputados para todo o Alentejo, para os 3 distritos, e agora falamos no distrito de Évora, que pode eleger até 3 deputados, outras há, por exemplo, Porto Alegre, só pode eleger 2. Parece-lhe este modelo e esta representatividade em termos de deputados na Assembleia da República, que tem a força, portanto, necessária para alavancar e para fazer ouvir as suas propostas e ajudar no desenvolvimento económico e social? De maneira nenhuma, com 3 deputados, imagina a quantidade de votos que se perdem nos nossos distritos, porque eleger 3 deputados. Tudo bem, sabemos que o despovoamento também não está a ajudar muito a que isto seja alterado, porque cada vez somos menos a votar. De qualquer maneira, só 3 representantes no Parlamento não vêm a refletir a realidade do distrito. Quer dizer, repara uma coisa, perdem-se dezenas de milhares de votos neste tipo de eleições, porque à partida só os 2 partidos mais votados conseguem eleger, coisa que não acontece nos grandes centros. Por exemplo, em Lisboa conseguem-se eleger muitíssimos deputados. Qualquer partido acima de 1,5% consegue meter um deputado no Parlamento. Aqui em Évora, nem pensar, nem nada disto. Portanto, isto teria que ser, a lei eleitoral teria que ser revista numa próxima legislatura. E o que é que se vier a ser eleita pelo Partido Livre, o que é que vai propor para que esta alteração seja feita? Na sua opinião, qual era o modelo? O modelo mais fiável aqui para a nossa zona é realmente temos de ter em conta o número de habitantes. De qualquer maneira, a extensão do território também tem muito a ver, porque o distrito de Évora com a Porto Alegre e com a Beja acaba por preencher quase 1/3 do país. Portanto, também temos que ter em conta toda a extensão territorial e todos os interesses. Também temos que ter em conta que o facto de haverem mais deputados, poderem formar um grupo parlamentar de alentejanos, ajudaria muito a alavancar toda a nossa economia e toda a nossa cultura, todo o nosso turismo. É isso que vai propor se vier a ser eleita? Claro. Portanto, esta alteração. E voltamos agora a medidas, vamos às que também é uma medida, não é? Que se propõe certamente o LIVRE, esta da alteração da lei eleitoral para os deputados do Alentejo. Falamos da saúde, como é que sente, portanto, como é que mede o pulso na área da saúde no distrito? E as necessidades que, obviamente, e as soluções que o LIVRE tem? Em primeiro lugar, contamos que em 2023 o hospital esteja concluído, como tem sido proposta do Governo. O facto de existir este hospital, de abrir este novo hospital, já será uma mais-valia para todo o distrito, porque aparentemente irá ter todas as vertentes e o que facilitará muito, ajudará muito toda a nossa população.
Outra coisa que o nosso Serviço Nacional de Saúde precisava era da exclusividade dos médicos e dos enfermeiros. Portanto, a partir do momento em que fossem garantidas condições para eles se fixarem aqui, em que fossem garantidos ordenados, habitação condigna, estou convencida que haveria muitos médicos que conseguiriam ficar em exclusividade com o Serviço Nacional de Saúde. O facto de eles não terem esta exclusividade, de andarem a saltar dos privados para os públicos, também não ajuda muito o nosso Serviço Nacional de Saúde. Outra coisa que era de rever era o encerramento de alguns centros de saúde nas terras pequenas. Está a acontecer em alguns sítios, ou quando não fecham os médicos apenas vão 1 ou 2 vezes por semana, o que depois acarreta uma avalanche enorme de pessoas à porta dos centros de saúde. Portanto, tudo isto teria que ser revisto. Certamente consequências também do despovoamento que falamos. Havendo falta de técnicos de saúde, falta de médicos, muitas vezes, certamente que alguns deles fecharam, e nós sabemos disso, pelo menos enquanto profissional da informação, foi o feedback que nos chegou sempre, era que não justificava de facto o número de habitantes para terem permanentemente esses centros, e quem diz da saúde diz de outras áreas abertos. E o facto eu sei que pode não justificar aquilo estar permanentemente aberto, mas repare, aldeias envelhecidas, pessoas com uma idade muito avançada, sem meios de transporte, se precisam de um médico, vêm-se muito aflitas, porque ter um médico 1 vez ou 2 vezes por semana nas aldeias torna-se muito complicado para as pessoas mais idosas. E eu penso que também a criação, se for avante a criação da Faculdade de Medicina aqui em Évora, pode também ser mais uma mais-valia para nós. Porque a vida para fixar novos médicos. Uma vez que estão aqui a estudar, se acabarem por gostar de viver aqui, estou convencida que será um facilitador de fixação destes novos médicos. Assim esperamos. Claro. É que muitas vezes eles vêm, fazem os seus estágios e as suas... Pois, e depois vão-se embora. Mas agora entraram, nomeadamente, 40 para o hospital sim. Mas repare, se lhes derem condições, eu estou convencida que qualquer pessoa, qualquer casal jovem, se tiver boas condições de habitação, bons ordenados, qualidade de vida, nestas terras do interior, optará, em vez de estar numa grande metrópole, quer dizer, a qualidade de vida é completamente diferente. As questões sociais no distrito, o LIVRE pensa que será necessário rever situações sociais, e falamos nomeadamente nos mais idosos? O problema dos idosos é um problema que é comum a todas as terras deste distrito. Quer dizer, é uma população extremamente envelhecida, por exemplo, em termos de apoios sociais, não existem lares suficientes, e os que há são extremamente caros. Não existe apoio, portanto, agora com esta questão do Covid, os lares deixaram de receber as pessoas que estão em centro de dia, o que também as isolou imenso em casa, porque deixaram de ter apoio, iam lá às vezes dar-lhes o almoço ou o jantar e não entravam propriamente nas casas, portanto não havia uma assistência diária a essas pessoas. Os lares fecharam-se ao exterior, portanto quem lá está dentro ficou, mas não receberam mais ninguém. Mas essa situação será pontual, assim nós esperemos, apesar de já estarmos há 2 anos a viver este drama desta pandemia. Mas o facto desta situação estar a ser pontual, ela já tem vindo, já é anterior. Já é anterior, porque repare, a quantidade de pessoas que procuram lares ou centros de dia e que não o conseguem. Primeiro porque os particulares são caríssimos, na ordem dos 1.000 e muitos euros por mês. Os ligados às instituições de caráter social, portanto, igrejas, misericórdias, são um bocadinho mais em conta, só que estão tão cheios que as listas de espera são enormes. Antes desta pandemia, e remontamos ao ano 2019, 18, 17, enfim, 16, foi o grande boom do turismo, nomeadamente aqui no Norte do Alentejo e também no distrito. Chegou a pandemia e, como se diz na gíria e no povo, ficámos de pernas partidas, não é verdade? Considera o LIVRE e as medidas e as soluções que propõe para
o Alentejo e para o distrito de Évora, que também existe aqui algumas ilações a serem tiradas de facto, e que o turismo não seja a ferramenta, enfim, quase que exclusiva que o foi naqueles anos, para alavancar a questão económica e social do distrito. Claro que o turismo é importante, e o facto de Évora ser candidata à Capital Europeia da Cultura 2027 pode ser uma mais-valia para toda a região, mais que não seja através dos fundos que irão entrar para ajudar a recompor as nossas cidades. No entanto, o turismo não é a única fonte possível. O LIVRE aposta muito numa economia do conhecimento. O LIVRE aposta muito que tudo seja feito com base na ciência. Portanto, estudar o facto de o que é necessário para estas terras, como é que as pessoas se podem radicar aqui, como é que a economia pode evoluir. O turismo sabemos que é realmente uma fonte de entrada de divisas, no entanto, não é tudo, apesar do LIVRE ver o turismo como uma mais-valia. Já falámos aqui na questão da ferrovia, e é importante, portanto, há projetos, irem avante ou não o sabemos, de algumas plataformas, nomeadamente para já de cargas e descargas em 3 lugares do distrito, em 3 concelhos, aliás, do distrito de Évora. Se vier a ser eleita, portanto, essa também é uma prioridade do LIVRE. A ferrovia é, sem dúvida, uma prioridade. E agora, com a introdução da linha rápida até Madrid, era muito bom. Eu sei que a linha rápida, que é muito difícil fazer várias paragens num TGV, não é? Que é um comboio de alta velocidade, portanto não se justifica, mas ao menos que se justificasse que as populações pudessem usufruir com isso. Portanto, nem que seja uma paragem em Évora para poder ter pessoas, não só mercadorias, porque senão vamos ficar autenticamente a ver passar os comboios. Quer dizer, se o TGV sai de Sines até Alcaia e depois até Madrid, apesar de haver 2 estações intermédias em Vendas Novas, e penso que no Alandroal serão os 2 postos intermédios que haverá, de qualquer maneira não vão servir de maneira nenhuma as populações locais. Portanto, o LIVRE aposta realmente numa ferrovia, mas para as pessoas, não só para as mercadorias. Apesar das mercadorias serem importantes, porque tira imenso trânsito das estradas e tira imenso tráfego dentro das cidades. Em algumas até é um bocado dramático o constante fluxo de caminhões, como o caso de Montemor, portanto, e de Vendas Novas. É muito complicado o constante tráfego de caminhões, alguns com matérias perigosas, que atravessam a cidade todos os dias. Quer dizer, isso era outro problema de mobilidade que teria que ser revisto. E se vier a ser eleita, nomeadamente, pronto, isso é uma prioridade, creio, de alguns programas, a questão de tirar, nomeadamente de Montemor, aquele tráfego de carro. É muito complicado, porque atravessar Montemor à hora de ponta, que é autenticamente hora de ponta já, porque o trânsito pesado, os caminhões que passam ali naquela cidade são às dezenas, às centenas por dia, e era uma solução relativamente fácil, uma vez que há 2 entradas na autoestrada, uma antes da cidade, outra depois, era uma questão de fazer o trânsito passar por essas 2 entradas. Entrar numa e sair na outra, quer dizer, não era assim uma solução. Em Vendas Novas era um bocadinho mais complicado, porque só existe uma saída da autoestrada. Mas em Montemor existem 2. Portanto, era só deixar de se pagar esse pequenino troço, que acabam por ser 3 ou 4 quilómetros, e imediatamente se tirava o tráfego dentro da cidade. Glória Franco, a nível das políticas fiscais, considera e é defensora que deve haver pronto, uma reivindicação de uma menor carga de fiscal, nomeadamente para este território? É o que nós chamamos a discriminação positiva. Talvez sim, para chamar pessoas, tentar baixar um bocadinho os impostos, tanto nas empresas... Especificamente, que impostos e quem é que os poderá baixar, se só as autarquias, se deveriam haver políticas fiscais, portanto, mesmo a nível para estes territórios, não lhe chamemos do interior, que eu não gosto do termo, mas vá, aqui do Alentejo. Era uma forma de era uma forma de atrair pessoas. Sem dúvida que sim, através dessa discriminação positiva, quer dizer, dar incentivos através de baixamento de impostos, dar incentivos ao deslocamento das pessoas para aqui, para estas terras, portanto, tanto a nível governamental como a nível autárquico. Por exemplo, em termos do IMI, podia ser uma maneira de fixar algumas pessoas, baixando os IMIs, ou em termos das empresas, ajudar
o IRC a baixar um bocadinho às empresas que se fixassem aqui. Portanto, haveria todo esse leque possível de ser... E depois isso também variava de autarquia para autarquia, quer dizer, consoante as possibilidades de cada uma, porque nem todas as autarquias têm a mesma carga fiscal e a mesma disponibilidade para poder baixar alguns impostos. Mas, de momento, penso que seria uma das posições que se deveria tomar. A nível da educação, pensa que o Distrito e todo o Alentejo, mas falamos do Distrito, que é pelo Círculo de Évora, pelo qual se candidata a deputada na Assembleia da República, portanto, considera que o Distrito tem as soluções adequadas para aquilo que é necessário na educação? O Distrito tem as soluções adequadas, apesar de haver falhas. Por exemplo, ao nível da primeira infância. É muito difícil, para já não há creches públicas, não é? É muito difícil. E as que há são caras e são poucas, e estão cheias. Portanto, o que está a dificultar imenso também a procura de trabalho por parte das mulheres. Portanto, eu vejo na minha zona que mulheres que querem trabalhar não podem trabalhar porque não têm onde deixar as crianças até aos 3 anos. Os jardins de infância existem, a rede pública está bem apetrechada em termos de jardins de infância, apesar de algumas escolas do primeiro ciclo terem fechado, e nós não defendemos os grandes centros escolares, nós defendemos um ensino mais virado para a criança, portanto, baseado na curiosidade, na ciência, portanto, teriam que ser turmas mais pequenas, portanto, daí não aprovarmos o encerramento das escolas. No entanto, apostamos também muito na introdução de creches gratuitas, o que faz imensa falta, porque repare, se o desemprego aqui existe, a maior parte do desemprego está virado para as mulheres, precisamente por não terem sítio para deixarem as crianças, porque nós conseguimos, por exemplo, no concelho onde eu vivo, ali no concelho de Montemor, não há uma única creche pública. Há uma creche ligada ao setor social, uma IPSI, e há uma privada, que são caras, apesar de ser das pessoas pagarem segundo os rendimentos, não são propriamente todas as pessoas que conseguem pagar 100 ou 200 euros para ter um filho na creche. Portanto, um casal que receba os salários mínimos é difícil, se tiverem 2 filhos, portanto, de colocarem... Até aos 3 anos é muito difícil colocá-los no sistema de ensino. A partir dos 3 anos já não. Porque apesar das cidades terem jardins de infância com o máximo de crianças possível, 25 por turma, as aldeias tal nisso não acontece. Portanto, as aldeias têm uma média de 10, 11 crianças por turma, o que é ótimo para se poder trabalhar e para se dar uma atenção individualizada às crianças. Portanto, vai defender políticas nesta área que, de facto, existam neste concelho e também no distrito, mais escolas públicas com as crianças. Mais escolas públicas e a abertura de creches a partir dos 4 meses. Gratuitas, porque creches privadas ainda há. Glória Franco, quais são os outros pontos em que reconheça algumas fragilidades no distrito? A principal fragilidade que eu vejo no distrito é realmente o despovoamento e o desemprego, que está essencialmente virado para o setor feminino, como eu acabei de dizer. Outro problema que nós vimos neste momento é a existência de grandes culturas extensivas no nosso distrito. Portanto, estamos a assistir a uma cultura extensiva permanente em algumas zonas do distrito, em contrapartida, quando devia existir mais agricultura virada para a família, agricultura tipo familiar, até com a própria introdução da mulher mais ligada à agricultura, apoiar mais este tipo de cooperativas. Nós também pensamos que seria importante existir uma cooperativa de gestão florestal para evitar os incêndios que temos, que felizmente não são muitos aqui na nossa zona, mas de qualquer maneira não estamos livres deles. Portanto, penso que estas seriam realmente, e o abandono dos jovens, claro. Penso que estas seriam principalmente os grandes problemas que o nosso distrito está a passar neste momento. Relativamente à agricultura e às culturas intensivas, que refere a quem diga que de facto são um fator de desenvolvimento. São um fator de desenvolvimento, mas se nós pensarmos bem, são um fator de subcarga do subsolo. Acaba por o solo estar constantemente a ter que produzir para estas grandes culturas. Depois, muitas delas são grandes empresas que nem sequer são empresas nacionais. Portanto, já não existe o agricultor, existe o empresário agrícola, ou seja, são pessoas que exploram a terra ao máximo e dão empregos precários, muitas delas à custa da imigração, têm empregos precários e as mais-valias que trazem para o nosso distrito são muito poucas. Qual é então a solução? Estamos a falar de uma cultura tradicional, uma cultura mais demorada a dar, portanto, os seus frutos, neste caso, não é? O LIVRE defende... Sim. Desculpe. Qual era a solução? O LIVRE defende essencialmente a introdução de
autóctones, de uma agricultura baseada nas plantas, nas árvores autóctones, essencialmente no sobreiro, agricultura familiar, portanto, não estas grandes extensões de plantações que nós temos, do olival, essencialmente. Nós estaríamos a encerrar entre nós só a agricultura portuguesa? Não, e com algumas dificuldades, portanto, em expandir e até exportar, obviamente. Não, porque se esta agricultura familiar tivesse por trás todo um sistema cooperativo de incentivos, de apoio à produção, de apoio à exportação, penso que seria muito mais viável e que arranjaria muito mais empregos. Doutora Glória Franco, e agora vamos aqui a linhas mais, a traços mais gerais, portanto, daquilo que se podem ser as perspectivas a partir do 30 de janeiro destas eleições legislativas. E, na sua opinião, qual é o peso que o Partido Livre pode ter na decisão, portanto, de um novo governo apoiado por este partido? O Livre está convencido que consegue eleger pelo menos um deputado no Círculo de Lisboa. Temos tido uma boa prestação nos debates televisivos, portanto o Rui Tavares está perfeitamente capaz e ciente de que pode ter um bom desempenho na próxima legislatura. O Livre, como partido de esquerda, irá apoiar com certeza a formação de um governo de esquerda, nunca uma solução de bloco central, mas o governo do PS, apoiado pelos restantes partidos de esquerda, não está fora de questão. E o que tem ouvido nesta pré-campanha, o que é que lhe parece? Diga, não percebi. E o que tem ouvido nesta pré-campanha por parte dos líderes partidários, o que é que, na sua opinião, pode acontecer? Penso que pode haver... vai acontecer? Penso que vai haver uma vitória do Partido Socialista, não com maioria absoluta, mas é capaz de ter uma vitória, uma vez que o desempenho até tem tentado a ser bastante bom. A questão da geringonça vai ser difícil voltar a ser. O Livre até propôs ultimamente a criação de uma eco-geringonça, ou seja, com vários partidos de esquerda, incluído o PAN, para aí estivesse disponível, para tentar travar o avanço da direita. As sondagens dão ao PAN ainda, enfim, não é propriamente... As últimas deram 2%. As últimas sondagens deram o PAN empatado com o CDS em 2%. O que lhe dá alguma queda. Pois, vamos ver se consegue eleger o deputado. Sim, estou convencida que sim, que eleger consegue. Portanto, considera, na sua opinião, que ainda que possam eleger um só deputado, poderá ajudar na formação de uma governação de esquerda, uma solução à esquerda com o Partido Socialista? Penso que sim, porque as propostas do Livre são bastante execuíveis. E penso que todo o nosso programa eleitoral é um programa virado para o futuro. Portanto, se o governo do PS tiver a disponibilidade de aceitar algumas das nossas propostas, pensamos que podemos ser uma mais-valia no próximo governo.